Olá! Se você tem interesse em fazer o curso de Ciência da Computação, seja porque você gosta de jogos, de inteligência artificial, de programação, ou só porque você gosta de mexer no computador mesmo, esse vídeo é para você. Eu vou tentar te explicar o que é dado nas disciplinas das faculdades desses cursos de Ciência da Computação, e como base eu vou usar o curso que eu fiz de Ciência da Computação na Universidade Federal de São João del Rei. Claro que eu também dei uma pesquisada na grade horária de outras faculdades, mas a base desse curso em todas as faculdades geralmente é a mesma. E são parecidos porque os cursos de ciência da computação, eles costumam seguir as referências da Sociedade Brasileira de Computação, que é a SBC, por serem o padrão de qualidade da área. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em se aprofundar mais. Então, a primeira coisa que eu acho importante falar aqui é que ciência da computação não é só aprender a programar. Programar, claro que é uma parte muito importante, mas o curso ele vai muito mais além disso. A gente começa, por exemplo, estudando toda a história da computação, como que os primeiros computadores surgiram, mostra toda a evolução e quem foram os pioneiros da computação. Tem uma curiosidade muito legal também que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi nessa disciplina que eu fiz sobre a história da computação, é que as primeiras pessoas a programarem, muitas delas eram mulheres, a maioria na verdade. E com o tempo isso foi mudando, e hoje a gente tem que a maioria do público que é voltado para a área de tecnologia são homens. Mas felizmente isso tem mudado nos últimos anos, a gente pode ver que tem um aumento de mulheres se ingressando em cursos de tecnologia, mas a gente ainda é minoria. Depois dessa introdução, a gente começa a entrar em disciplinas mais de lógica, para tentar resolver um problema passo a passo, aprender a quebrar aquele problema que é grande em pequenos problemas, em pequenas partes, né? Parece meio abstrato no começo, mas isso ajuda muito no pensamento lógico. É o que ajuda a criar os algoritmos, as condições ali, os ifs, os elses e as regras que a gente vai ter dentro de cada programa. Também se estuda estruturas de dados e algoritmos. As estruturas de dados são formas diferentes da gente organizar as informações que a gente tem dentro de um programa. Então, dependendo da maneira que a gente organiza esses dados, o nosso programa pode ficar mais rápido, mais eficiente e mais fácil de manter também. A gente aprende, por exemplo, diferentes maneiras de guardar, buscar e ordenar essas informações. Por exemplo, tem algoritmos de ordenação que servem para, por exemplo, ordenar os dados em ordem alfabética. Ou sei lá, ordenar os produtos do nosso programa pelo menor preço. Pode parecer assim uma coisa muito simples, mas quando você está trabalhando com milhares ou milhões de informações, a escolha do algoritmo que você usa faz muita diferença. E dentro dessa área também entram os grafos. Para entender o que é um grafo, pensa em um mapa. A gente tem as cidades, a gente tem as estradas que ligam uma cidade à outra. Então, num grafo, as cidades poderiam ser representadas por pontos e as estradas que conectam as cidades seriam as linhas, as conexões, né? Então, a partir disso, a gente consegue criar algoritmos ali para descobrir, por exemplo, qual que é o menor caminho entre duas cidades. E esses grafos, eles são usados assim para inúmeras coisas, além de mapas, como eu dei o exemplo anterior. Vemos também sistemas lógicos para aprender aquele monte de 0 e 1 que o computador usa. Brincadeira, é para a gente aprender como que o computador ele representa as informações, porque ele só usa zeros e uns. Então, a gente vê como que ele toma decisões por meio de circuitos lógicos e portas lógicas, e para isso ele só usa os sinais de 0 e 1, ou seja, está ligado ou se está desligado.
E relacionando com essa disciplina, a gente também tem a arquitetura e organização de computadores. Nessa parte, entende melhor como que o computador funciona por dentro. É como se a gente pegasse o gabinete do nosso computador, abrisse ele ali e estudasse o que cada componente ali faz, como que um componente liga ao outro, como que eles trocam informações. E assim, é muito interessante entender como que, por exemplo, os registradores do nosso processador comunicam com a nossa memória RAM. Mesmo que você não vá trabalhar diretamente com hardware, isso ajuda muito a entender melhor como que os seus programas rodam lá em baixo nível. Depois dessa disciplina, a gente estuda um pouco sobre sistemas operacionais, que é justamente entender como que existe um programa que organiza tudo isso. Hoje, os mais usados que a gente tem, que você deve conhecer com certeza, é o Windows, o Linux, o Mac. Então, o sistema operacional é quem faz a ponte ali entre o usuário, o programa que você está usando aí no seu computador e o hardware. É ele que vai organizar ali, por exemplo, quando você abre um programa, ele que pede para o processador executar e ele também gerencia os recursos utilizados, como, por exemplo, a quantidade de memória RAM que vai ser atribuída àquele programa. Outra área que é muito importante também é redes de computadores. É uma matéria, assim, sensacional, mas é muita teoria. Então, muitas pessoas não vão curtir muito essa disciplina, porque ela é bem teórica, mas tem a parte legal também. Tem a parte prática, lógico, de você implementar, por exemplo, um servidor e coisas e tal, e entender sobre como funciona um servidor. E você também entende como a internet surgiu, como que ela evoluiu e como que uma informação sai de um lugar e chega em outro. Por exemplo, como esse vídeo aqui. Ele sai aqui da minha casa em Minas e chega até você em qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo. Tem uma outra parte interessante também, que é teoria de linguagens e compiladores. O nome assusta um pouco, mas é basicamente entender como que as linguagens elas são estruturadas e como que o computador consegue entender o que a gente escreve ali no código. O compilador ele funciona como um tradutor, né? Não adianta nada a gente escrever linhas e linhas de códigos, porque só aquilo ali o computador não consegue entender. O computador entende apenas zeros e uns, como eu já mencionei anteriormente. Então, a gente precisa do compilador para ele traduzir a mensagem do nosso que a gente escreveu ali no nosso código para a linguagem de máquina, que é a linguagem do computador. No meu caso, na disciplina que eu fiz, eu cheguei a implementar um compilador do zero. Isso me ajudou muito a entender o que acontece ali entre escrever o código e ver aquele código realmente rodando ali no computador. Uma das disciplinas que eu considero as mais importantes do curso é a engenharia de software, que é quando você aprende como pensar ali no software desde o início até o fim. Então você começa ali planejando, fazendo os requisitos, a documentação, os testes, pensa até na manutenção que você vai ter com aquele programa. Então é uma coisa que eu acho muito importante mesmo, porque a documentação é indispensável, apesar de hoje terem muitas empresas que não utilizam da documentação. Ela ajuda muito no entendimento do sistema, principalmente quando outra pessoa vai mexer naquele código ali mais tarde. Então, o software não é só um programa, não é só o código. O software engloba também a documentação. Nessa disciplina, você aprende como escrever documentações, como montar as documentações, usando diagramas, usando ML, etc. E também a lê-los. Temos também IHC. Essa matéria ela é chamada de Interação Humano-Computador. Então é onde a gente aprende ali a pensar mais no usuário. Em alguns cursos essa disciplina ela é optativa, no meu em específico ela era obrigatória.
Então, só para contextualizar para vocês, eu vou explicar o que é uma disciplina optativa e o que é uma disciplina obrigatória na faculdade. Uma disciplina obrigatória é aquela que você é obrigado a fazer. Então, o nome já diz tudo, você não consegue se formar se você não fizer. Já as optativas, você tem que fazer elas também, não tem como se formar sem fazer elas. Mas elas têm esse nome porque as faculdades, elas oferecem um leque ali de disciplinas optativas para você, e aí você pode escolher quais delas você quer fazer. Então, alguns cursos, eles exigem 4, 5, 6 disciplinas optativas, vai depender do curso. Então, você pode escolher 5 para você fazer quais você quiser. Então, o ideal é você fazer as disciplinas que tem mais a ver com o que você gosta, com o que você tem mais afinidade e provavelmente com o que você for trabalhar, né? Mas voltando para a IHC, na minha faculdade ela é obrigatória, então eu tive que fazer ela obrigatoriamente. E é uma disciplina que abre a sua mente, porque ela faz você pensar na programação de uma forma diferente. Então não adianta você só fazer o software funcionar, só programar ali ele funcionar bonitinho. Não, você tem que fazer o software ser fácil de usar, ele ser acessível, ele ser intuitivo. Então você troca de lugar. Em vez de você se portar como o programador, como o desenvolvedor, você se coloca no lugar do usuário e pensa como ele pensaria se ele estivesse usando o seu programa. Falando agora sobre banco de dados. Eu gostei muito de estudar essa parte, que é onde a gente aprende a armazenar e organizar os dados de uma forma mais eficiente. Então, pensa aqui no YouTube. A gente tem aqui o meu canal, que você está assistindo o vídeo aí agora. Tem vocês, que são os usuários. Cada um de vocês tem a conta de vocês, com as informações de vocês. E cada vídeo ainda tem os comentários de cada um deles. Tem as curtidas, a quantidade de curtidas, de visualizações. Então, é uma gama muito grande de dados que precisam ser organizados e conectados uns aos outros de uma forma que seja eficiente, porque o tempo todo o YouTube, você atualiza a página, ele já atualiza ali a quantidade de curtidas, ele já atualiza algum comentário que alguém fez em tempo real, então tem que ser uma coisa muito rápida e que atualize em tempo real. E é claro também que tem a inteligência artificial, que tá muito em alta agora, tem muita gente falando sobre isso agora. E tem muita gente que acha que inteligência artificial é baseado em ChatGPT, Gemini e Claude. E isso é inteligência artificial. Mas não é. A IA, ela é muito mais do que isso. Essas IAs que eu mencionei anteriormente, elas são chamadas de IAs generativas. Elas são só um subgrupo que está ali dentro da inteligência artificial. Então, inteligência artificial engloba muito mais coisa do que isso. É machine learning. Tem muita gente que não sabe, mas machine learning é inteligência artificial. Rede neural é inteligência artificial. Visão computacional. Então, isso tudo você vê dentro dessa disciplina. Não só o ChatGPT, tá, gente? Mas é uma disciplina bem legal, bem interessante de você entender como as coisas funcionam. Mas exige muito, muito estudo e também bastante matemática. E por falar na querida matemática, né? Na tão temida, infelizmente, ou felizmente, não sei, aí vai de você. Se você quer fazer um curso na área de tecnologia, eu vou ter que te falar que não vai ter como você fugir da matemática. Então, a grande maioria dos cursos, ela exige ali algumas disciplinas de matemática que você vai ter que estudar. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Com estudo, com bastante exercício, você pode ter certeza que você vai conseguir aprender, tá bom? Então, você provavelmente vai ver aí álgebra linear, geometria analítica, cálculo, que é o grande terror dos calouros.
Já foi meu dia, né? Já foi minha vez um dia. Eu já fui caloura um dia. Então, vai precisar saber derivada, integral. Mas com dedicação e estudo, todo mundo consegue chegar lá. E aproveitando esse gancho da inteligência artificial também, quando a gente fala de tecnologia, é importante a gente falar também sobre sociedade ética, que a gente vê também nesses cursos de computação. Então, tudo que a gente cria pode afetar as pessoas. Por exemplo, hoje tem várias discussões aí, a gente vê na internet, sobre o uso indevido de imagens ou de áudios que são gerados por IA. Então tem muito golpe, muito conteúdo falso. Então não é só a tecnologia pela tecnologia. As pessoas têm sido afetadas pelo uso indevido de IA. Então nessa disciplina a gente debate muito e conversa muito sobre esse tipo de uso da tecnologia e como ela impacta a nossa sociedade. E por fim, temos também computação gráfica e também visão computacional, que geralmente são disciplinas optativas também, mas em alguns cursos também são obrigatórias. No meu curso era obrigatória, então por isso eu vou trazer ela aqui e falar um pouco sobre, que é para você aprender a, por exemplo, criar formas na tela, como um ponto, uma linha, um triângulo, um círculo, até chegar em coisas mais complexas, como um jogo. E também dá para usar a IA nessa linha, né? Muita gente entra na computação pensando em fazer jogo, isso é super comum. Mas durante o curso você vai conhecer outras áreas, às vezes você se apaixona por outra coisa que não tem nada a ver com desenvolvimento de jogo. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei na faculdade pensando em desenvolver jogos, falando, nossa, eu vou fazer um Tibia 2.0. Sacanagem. Mas eu acabei me interessando muito mais por inteligência artificial, por dados, por pesquisa, do que pela área de jogos em si. Existem várias disciplinas que eu não mencionei aqui, mas isso vai variar muito de faculdade para faculdade. Mas a base de tudo que eu falei aqui, com certeza, é bem provável que você vá ver em algum momento em algum curso de ciência da computação. Então, se você está pensando em algum curso específico, em alguma faculdade específica, vale muito a pena você olhar a grade curricular ali daquele curso, para você ter uma ideia se é isso mesmo que você quer. Então, eu só trouxe uma visão muito geral mesmo de como que foi para mim o curso e mostrar que o curso vai muito mais além do que simplesmente aprender a programar, aprender uma linguagem e é isso. Porque no curso você aprende várias linguagens também e não é dentro das disciplinas que você não tem uma disciplina de Python, você não tem, você aprende por conta própria, praticamente, as linguagens. Eles te dão uma base inicial ali com alguma linguagem inicial. No meu caso, eu comecei a aprender programação em C. Então, em C, eles detalham muito, eles explicam todos os laços, todas as funções que existem ali dentro do C, as mais comuns, pelo menos todas, não dá nem para explicar num curso só. Explicam as bibliotecas, como que você pode usar. Mas depois que você entende a base de uma linguagem só, você consegue naturalmente aprender as outras linguagens. Para mim, uma das coisas mais importantes do curso foi a prática, pegar os trabalhos das disciplinas para fazer, foi o que mais me ajudou a aprender de verdade. Então o vídeo foi esse. Foi só uma visão geral, como eu já disse, mas espero que tenha te ajudado de alguma forma a entender melhor como é o curso. E se você está pensando em entrar nessa área, pesquisa a grade, conversa com quem já fez, vê se isso combina realmente com você. E se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. E eu quero saber de você, comenta aqui embaixo se você tem interesse em alguma dessas áreas.